Eu vou falar de Elias. E é interessante que a Bíblia diz que Elias, quem diz isso é o apóstolo Tiago, na sua carta, no 5º capítulo da epístola de Tiago, Tiago fala de Elias. Ele diz assim: Elias era um homem como todos os demais seres humanos, sujeitos às mesmas fraquezas, às mesmas tentações. E Elias orou e não choveu, orou de novo e voltou a chover. E é interessante que ele diga isso, que ele diga: Elias era um homem semelhante a nós. Por quê? Porque nem sempre fica muito claro isso para nós, né? Se você pensar bem na figura de Elias, dentre tantos outros heróis da fé, né? Elias tem tantos milagres que Elias, através do seu ministério, da sua oração, milagres portentosos aconteceram, né? Ressurreição de mortos, inclusive, milagres tremendos, né? E eu fico pensando aqui que nós, diante de figuras como Elias, ficamos intimidados, né? A gente fala assim, puxa. E até quando se ouve a história de pessoas como Elias, servos de Deus, profetas dessa estatura, a gente fala assim, a gente os admira tanto e os coloca num pedestal que eles parecem mais que humanos, né? Mais que humanos. Parece que até nesse ponto não tem muito a nos ensinar, não servem de referência para nós que somos meros mortais. Aliás, como é que Elias termina a sua carreira? O Senhor o arrebata para o céu numa carruagem. Mas que é isso? Esse parece, né? Para aqueles que acreditam em OVNIs, parece um ET, parece que não é desse planeta. Elias, quem é você, Elias? Então, tudo isso leva a gente a ficar assim, se sentindo tão pequeno, e parece que ele nem é desse mundo, parece que ele é um anjo, parece que ele é sobrenatural, e por isso é que o apóstolo Tiago faz questão de frisar: Elias era gente como a gente. Elias era um homem suscetível às mesmas fraquezas. Elias era uma pessoa de carne e osso que tinha suas fraquezas, que tinha também suas tentações. Mas Elias orou. E aí é que está Elias, uma pessoa como eu e você, pôde realizar muitas coisas porque ele teve fé em Deus, porque ele foi uma pessoa de oração, né? Então, eu vou aqui trazer esse texto de 1 Reis, capítulo 17, porque ali se tem a primeira menção a Elias, é o início do ministério de Elias. Mas antes, e a gente vai observar muito bem, o texto de Tiago, que fala de Elias, aponta para o momento que antecede, que não aparece lá nas escrituras do Antigo Testamento, mas que Tiago observou muito bem, precedeu o início do ministério. Porque às vezes as coisas começam muito antes do que parecem, não é? O ministério de Jesus Cristo começou em Caná da Galileia, com aquele milagre. Começou também quando ele abre na sinagoga as Escrituras, lê Isaías 61, mas a gente sabe muito bem que ele teve no deserto antes, não foi? Que ele foi batizado antes e foi para o deserto, ficou 40 dias. Ou seja, existem coisas importantíssimas, fundamentais, que servem de base para tudo que virá depois. E isso observou muito bem o apóstolo Tiago, que antes de Elias estar em pé diante do rei Acabe, porque é assim que inicia ali o seu ministério público, ele esteve de joelhos diante de Deus. Antes de iniciar seu ministério público e estar em pé diante do rei e ousadamente proclamar o que ele proclamou, e a gente vai ver agora, dentro de instantes, ele esteve de joelhos diante de
Deus. Essa base, meus irmãos, a base da piedade, a base da fé, a base da oração, a base da comunhão com o Senhor, da busca, é vital, é fundamental. Ontem, para quem não é de Mirandópolis, então, aqui vai um resumo do que eu preguei ontem. Falei sobre o Salmo 126. E o Salmo 126, ele acontece no momento de muita tribulação, muita oposição que o povo está enfrentando. E ali é feita uma oração. Só que essa oração, ela não vem do nada. Essa oração também tem uma base. E a gente falava ontem sobre os 3 pilares desta oração, as 3 bases, né? A primeira foi recordar um grande feito de Deus, uma resposta à oração, ao clamor do povo, que no passado o Senhor ouviu o clamor e o Senhor os libertou do cativeiro babilônico e a boca deles se encheu de sorriso, né? Então, e eles estão trazendo à memória aquilo que pode dar esperança. Eles provaram e viram que o Senhor é bom e estão agora diante de uma tribulação muito grande, mas eles estão evocando a memória de que no passado eles também estiveram diante de uma situação terrível e eles clamaram ao Senhor e valeu a pena porque o Senhor os livrou, o Senhor mudou a sorte deles e agora eles estão dizendo, muda, Senhor, restaura, Senhor, a nossa sorte. E agora eles trazem uma outra coisa, que é o outro pilar ali, que é uma observação da mão de Deus na natureza, na criação, como as torrentes do Negueb, do deserto do Negueb, que passa a maior parte do tempo como deserto, mas de repente o fenômeno natural. Mas nesse fenômeno natural se vê a mão de Deus, porque os céus proclamam a glória de Deus. E é possível você enxergar a mão de Deus na história, na vida, é aquele salmo que diz, pode a tristeza durar a noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Né? Ou seja, a gente percebe que existe na vida e no próprio ciclo da vida tempos, há tempo para todo propósito, há tempo de inverno, mas a gente pode enfrentar com esperança porque vai chegar a primavera. Então, todas essas coisas a gente observa na natureza e vê que elas nos ensinam a sermos pacientes, a sermos perseverantes. E a terceira base ali era um evento que acontecia no cotidiano deles, como lavradores, aquele que semeia com lágrimas, na penúria, na dificuldade, mas com fé, com esperança de que um dia vai colher com alegria. Então, 3 bases, 3 fundamentos. E assim é para tudo na vida. A base é o fundamento. E Elias, será que Elias nasceu como um homem de fé? O que você acha? Elias é uma pessoa como eu e você. E de repente, assim, ele teve uma fé. A fé o alcançou como um raio. Foi isso? É assim que você imagina que as coisas acontecem? É assim que se dá a fé? De repente eu tenho fé, ou de repente eu não tenho fé. Acontece assim, vem do nada. Como é que é a fé? Como é que a gente tem fé e por que alguns têm mais, por que outros têm menos? De onde que vem a fé? Será que ela vem do nada? Ela vem de um vazio? E é isso que a gente vai observar aqui. O segredo da fé de Elias. Há uma base, meus irmãos e irmãs, há uma base sólida, há um episódio que aconteceu e que está registrado ali, que desencadeia uma centelha para a fé de Elias, que brota, que vai fazer com que ele ore com instância para que não chova. E o que foi esse evento? Né? Então, abro agora a Bíblia com vocês e a gente vai fazer um rápido estudo, porque basicamente eu já adiantei aqui o expediente. Veja só, assim começa o ministério. Olha, 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe, ele se posta diante de Acabe, que coragem, né? E ele era morador de onde? De Gileade. Gente, ele era um beduíno, ele era um ermitão, ele era o cara da terra do nunca, da terra do nada. Ele vem das cavernas. Lembra que o João Batista, que é aquele que cumpre a profecia de que um dia viria Elias, ele vem no espírito de Elias, não é o Elias encarnado, mas ele vem encarnando a missão de Elias, a missão profética. E ele se veste, né? O João Batista, ele se veste com pés,
de animais, come mel silvestre, come gafanhoto. É um homem do deserto. Da onde era Elias? Elias era um homem do deserto. O Elias é esse camarada que a Bíblia diz, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. E João Batista vem nesse espírito de Elias, sendo um homem do deserto e no deserto proclamando, né? Preparando o caminho do Senhor. E é interessante que essa pessoa que era uma pessoa simples, gente como a gente, simples de tudo, de repente vai ter um papel preponderante, marcante, retumbante na história de Israel, e ele vai começar um período de profetas, ele abre uma escola de profetas, uma geração de profetas surge a partir de Elias, ele deixa discípulos, ele faz discípulos, e o principal deles, a gente sabe, Eliseu, que seguirá. Né? Que interessante, essa pessoa, de repente, se posta diante do rei e proclama com coragem o que ele diz aqui, olha, tão certo como vive o Senhor. Olha a confiança dele. Vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem eu sirvo. Então, ele tem uma base de relacionamento com esse Deus, né? É disso que a gente estava falando, o segredo da fé de Elias. Não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Aí você pode me perguntar, essa profecia dele, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser, o Tiago, capítulo 5, ele disse, por quê? Porque Elias, antes de se apresentar diante do rei, ele orou para que não chovesse. Agora, por que essa implicância? Por que ele orou para que não chovesse? Por que ele está trazendo essa encrenca para dentro do reino? Não é não? Da onde vem isso? Isso vem do nada? Ah, foi Deus que soprou isso no... Porque às vezes a gente pensa que em termos de profecia, apenas isso. Ah, Deus falou. Deus falou audivelmente, Deus falou de uma maneira muito clara. Mas será que foi assim no caso dele? E a gente vai ficar surpreso de ver que não foi por aí. Mas como é que ele chegou a essa conclusão? Como é que ele chega a orar nesse sentido e nessa direção? E como é que ele tem essa convicção e se apresenta agora diante do rei? Olha a resposta aqui nos versículos anteriores. Ó, capítulo 17, é o versículo 1 que a gente leu. Mas dá uma olhada aqui, será que é à toa que vem esses versículos? Olha, vou ler aqui, a partir do versículo 31 está suficiente. Acompanha comigo. Como se fosse pouca coisa andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, Acabe, o rei de Israel, rei do reino do norte de Israel, foi mais longe e tomou por mulher Jezabel, famosa Jezabel, filha de Etibaal, olha o nome do pai, que já era um nome que fazia menção e reverência e adoração ao Deus de Jezabel, o Deus Baal, rei dos Sidônios, e ele entrou na da mulher, entrou na da Jezabel, e passou, ele, rei de Israel, ele, um hebreu, passou a adorar e a servir a Baal. Levantou um altar a Baal, no templo de Baal que tinha edificado em Samaria. Samaria, capital do reino do norte. Tá? Acabe fez também um poste da deusa Azerá, de maneira que cometeu mais abominações para irritar o Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis que vieram antes dele. Agora, repare bem esse versículo, que é exatamente o versículo que fecha o capítulo 16 e que precede o início do capítulo 17, que é aquela apresentação de Elias diante do rei Acabe. Em seus dias, ou seja, nos dias de Acabe, dentro desse contexto de idolatria, um tal de El aparece nesse cenário. O betelita, ele era de Betel, edificou Jericó. Quando ele lançou os alicerces da cidade, morreu Abirão, seu filho primogênito. Quando ele colocou os portões, morreu Segube, seu filho mais novo, segundo a palavra do Senhor anunciada por meio de Josué, filho de Num.
Deixa eu dar uma olhada nisso aqui. Segundo a palavra do Senhor anunciada por meio de Josué, filho de Num, e de repente a gente entra aqui, então Elias. Ou seja, Elias surge e se levanta como profeta em decorrência desse episódio. Portanto, esse episódio aqui, que está atrelado, que amarra dois momentos, amarra o momento de tamanha idolatria promovida, patrocinada pelo rei de Israel, e o surgimento profético, do ministério profético de Elias. Ele está aqui fazendo meio de campo. E, de repente, diz aqui, segundo a palavra do Senhor, anunciada por Josué. Vamos ter que conhecer essa palavra do Senhor. Você está curioso, você não sabe. Vai ficar curioso para saber o que é que Josué disse e está se cumprindo nesses dias em termos de juízo pesado, porque morreu o quê? Quando o tal de El resolveu reconstruir Jericó. Lembra que Jericó foi destruída nos tempos de Josué. Vem com Josué lutar em Jericó. E as muralhas ruirão, e elas caíram. E há uma palavra dita por Josué que está se cumprindo nos dias do rei Acabe. E que tem a ver com a morte do primogênito. Desse tal de El que resolveu reconstruir Jericó. E que tem também a ver com a morte do filho mais novo. Um foi morto quando se lançou a pedra fundamental, os alicerces da cidade. O outro, quando se completou, quando se colocou os portões. O caçula morre com os portões, o primogênito com o lançamento da pedra fundamental, dos alicerces da cidade, o início da obra. Um morre no início da obra, o outro filho morre no final, segundo a palavra do Senhor anunciada por Josué. Dá uma olhada aqui comigo, tem aqui o texto, né? Olha, naquele tempo, ou seja, no tempo de Josué, quando houve a destruição de Jericó, né? Tanto tempo atrás, Josué fez o povo jurar e dizer: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar para reedificar a cidade de Jericó. Aqui, ó, vou colocar até uma. Para reedificar a cidade de Jericó. Maldito! O povo de Israel jurou e disse: maldito o homem que se levantar para reedificar a cidade de Jericó. Esse tal de El, tanto tempo depois, nos dias de Acabe, está edificando. Com a perda do seu primogênito, lançará os alicerces, e à custa do filho mais novo, lhe colocará os portões. Portanto, voltemos ao texto bíblico. O que desencadeia a fé, a centelha da fé de Elias, vem do conhecimento desse versículo 34. Não que a Bíblia estivesse escrita naqueles dias, né? Mas o episódio se tornou notório. E quando esse episódio se tornou notório, todo mundo se lembrou da profecia. Todo mundo se lembrou da declaração e do juramento que o povo fez. E eles disseram: Deus está vivo. Você sabe o que significa Iel? Esse homem tem esse nome, Iel. Iel é como se não existisse Deus. O significado seria mais ou menos esse. Não há Deus. O Deus não existe. O Deus não está nem aí. Até no nome há uma alusão àquilo que seria a realidade desse homem. Esse homem que viveu como se Deus não existisse. E o Acabe? Quais são as atitudes de Acabe? Como se Deus não existisse. O rei patrocinando a idolatria. O Iel agindo por interesses econômicos como se Deus não existisse, como se não fosse pegar nada. Mas pagou caro, porque desprezou a palavra de Deus. Pagou caríssimo, morreu seu primogênito, morreu seu caçula, segundo a palavra de Deus, conforme está lá em Josué, do texto que a gente acabou de ler. E isso, vindo ao conhecimento de Elias, o tesbita,
Por isso é que diz aqui, ó, então Elias, dos moradores de Gileade, tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, não vai chover. Por que ele vai dizer que não vai chover? Porque Elias percebeu o seguinte: se a palavra de Deus, por boca de Josué, se cumpriu ipsis literis, e o juízo veio, como Josué disse que viria, e isto prova que Deus está muito vivo. Então, meus amados irmãos, será que tem uma palavra de Deus a respeito da idolatria do povo? Porque mais sério do que os atos de El, muito mais sério e mais grave, são os atos de idolatria estabelecidos, instituída foi a idolatria naquela nação que nasceu do Êxodo, que recebeu tamanhas graças e bênçãos, profetas, as tábuas da lei, tudo mais, mas desprezou toda a sua herança espiritual, desprezou o Senhor e passou a adorar Baal, a nação quase como um todo. E aqui diz que ele cometeu mais abominações para irritar o Senhor Deus do que todos os reis que vieram antes dele. Então a pergunta foi: Deus está vivo? Ele está atuando aqui de maneira muito clara, porque ele age, ele cumpre a sua palavra. Será que tem algo que Deus disse a respeito do povo, se eles cometessem idolatria, se eles se desviassem? Vamos ver Deuteronômio capítulo 11. Deixa eu pegar aqui, um instantinho só, abrir aqui para vocês. Deuteronômio capítulo 11, versículo 16. Deixa eu escrever aqui. Olha só, agora por boca de Moisés, o Senhor profetizou: tenham cuidado para que não aconteça que o coração de vocês se engane, e vocês se desviem, e sirvam outros deuses, e se prostrem diante deles. Se isto acontecer, a ira do Senhor se acenderá contra vocês, ele fechará o céu para que não chova. A terra não dará sua colheita, e em pouco tempo vocês serão eliminados da boa terra que o Senhor lhe dá. Então, é por isso que o Tiago diz: Elias orou com instância para que não chovesse. Por que Elias está orando com instância? Porque Elias está orando sobre a palavra de Deus. Senhor, cumpra a sua palavra, conforme o Senhor disse por boca de Moisés, que não choveria caso o povo se desviasse e adorasse outros deuses. É o que está acontecendo. Assim como o Senhor foi fiel e cumpriu e honrou a palavra do teu servo Josué, e morreram os 2 filhos de El. Senhor, cumpra a tua palavra. Senhor, que não desça a chuva. E ele orou com instância e continuou orando, até que o seu coração foi tomado por uma fé tremenda, uma convicção de que o Senhor havia atendido o seu clamor. E ele pôde, então, com a maior coragem do mundo, por isso é que é dito aqui, então Elias, o homem simples, gente como a gente, foi à presença do rei e proclamou em alto e bom som: como vive o Senhor, vive o Senhor, vive o Senhor, a quem eu sirvo. Não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos. Ele teve que fugir, porque Acabe ficou muito enfesado. Jezabel, mais ainda, ele teve que sair do cenário. E por anos não houve chuva. Por anos. E essa história, você sabe, vai terminar com Elias desafiando os profetas falsos de Baal e os desmoralizando diante de todo o povo, diante do rei.
toda aquela idolatria. E o fogo vai descer sobre o altar de Deus e não sobre o altar de Baal. E Elias vai orar novamente e vai descer a chuva. Meus irmãos, gente como a gente. Eis aí o segredo da fé de Elias. Uma fé baseada na palavra de Deus. Eis aí um profeta da palavra. Um profeta da palavra. O que ele profetizou foi o que havia na palavra. Ele orou sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus trouxe para ele fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Tem gente que quer fé, tem gente que quer ser avivado, tem gente que quer ser cheia do Espírito, mas está com a sua Bíblia fechada. A fé vem pela palavra de Deus. Leia a Bíblia, faça oração, busque ao Senhor através da sua palavra. O Senhor sopra fé em nosso coração, aumenta a nossa fé. Isso é maravilhoso. Quero orar por você nesse instante. Encerrada está essa meditação simples, baseada na palavra de Deus. Eis aí o segredo da fé de Elias. Gente como a gente. Nós podemos também fazer a diferença nesse mundo que vivemos, se dermos ouvidos à palavra de Deus. Se formos pessoas de oração. Ah, quanta diferença isso faz. Como precisamos nesses dias de novos Elias, hein? Gente fiel, que serve ao Senhor. Gente de oração e gente da palavra, que conhece a palavra de Deus. Ele conhecia a palavra. Por isso ele não recebeu apenas a notícia. Ah, olha o que Iel tentou fazer, olha o que aconteceu, morreu o seu filho primogênito quando lançou o alicerce, morreu o seu filho caçula quando terminou a construção e colocou ali os portões. Não, ele não recebeu apenas a notícia, ele conhecia a palavra. E a palavra acendeu no seu coração a chama da fé. E ele conhecia mais ainda a palavra, ele conhecia o que dizia Moisés. Gente, como a palavra é importante. Como é importante. O meu povo está morrendo porque lhe falta conhecimento da palavra de Deus.